É um documento muito simples, em que alguém dá uma ordem para outra em pagar determinada quantia. Simples assim, ok? Você, né, tem como características, né, da letra de câmbio a sua formação. Então, ao contrário de uma letra de câmbio, que alguém dá uma ordem para outrem, numa nota promissória, por exemplo, alguém promete pagar para outrem. Já viu uma nota promissória? É mais ou menos daquele jeito, né? Com valor da dívida, com data de vencimento, com assinatura do devedor. Só que a formação ela é um pouco diferente, porque eu prometo pagar a quantia de tanto. Então, o próprio emitente é o devedor. Na letra de câmbio, o emitente não é o devedor, o emitente é um terceiro, né? Certo? É um terceiro que tinha uma relação e que transfere essa dívida para outra. Então, eu queria que você entendesse assim, o panorama, né, geral aí de uma letra de câmbio, ok? Eu já te disse que a palavra letra vem, né, da expressão carta e a origem, então, letra de câmbio vem dessa questão. O que aconteceu, né? O que acontece? Toda vez que o comércio acontece, o comércio ele ultrapassa fronteiras, né? Então, as letras de câmbio, né, e as notas promissórias, e os títulos de crédito em geral, eles são utilizados por comerciantes do Brasil e de outros países, né? Da França e da Espanha. Então, o comerciante saía de um lugar, comprava em outro. Então, ele queria levar uma letra de câmbio para ser usada lá, de alguém. Ou chegar lá e assinar uma nota promissória e que pudesse ser cobrada aqui. Como é que eu faço, então, para poder um título de crédito ou qualquer outra coisa possa ter a mesma regra jurídica em vários países? Você já deve ter visto isso, né? Através de Ih, cara, fugiu o nome. Acordo da convenção coletiva, não. Uma convenção, não é isso? Uma convenção. Então, o Brasil, ele, para fazer com que o Brasil tiver, né, de novo, o Brasil, para ter a mesma norma cambiária sob letra de câmbio e nota promissória, assinou uma convenção, certo? Convenção que o Brasil assinou, tá? A chamada Convenção de Genebra, também chamada de Lei Uniforme de Genebra. Então, o Brasil assinou uma convenção, também chamada de Convenção de Genebra, ou também chamada de Lei Uniforme de Genebra, ou simplesmente LUG, que nada mais foi do que uma convenção internacional para uniformizar o tratado jurídico dado à letra de câmbio e à nota promissória. São tratados na mesma convenção. Ok? Você já sabe, né, que as convenções têm o nome da cidade onde elas foram assinadas. Então, Genebra, Pacto da Costa Rica, né, de Assunção, pois foram assinadas nessa cidade, pois tem esses nomes. Hoje, né, atualmente, uma convenção assinada pelo Brasil, ela só passa a vigorar depois que essa convenção é transformada, né, ou incorporada dentro do ordenamento jurídico brasileiro através de uma lei. Então, regra geral, para que uma convenção assinada pelo Brasil vigore no Brasil internamente, tem que ser aprovada como lei, certo? Já deve ter estudado isso em direito internacional. Inclusive, você também já deve ter visto isso, se o acordo versar sobre direitos humanos e se for aprovado não por lei, mas sim por emenda à Constituição, esse tratado internacional, essa convenção internacional, né, esse acordo internacional, a gente não usa o termo acordo, passa a ter status de Constituição. Então a gente tem hoje uma Constituição fora da Constituição. O Pacto de São José da Costa Rica, ele foi assinado dessa forma, incorporado dessa forma. Então é como se fosse uma convenção fora da convenção, tem o mesmo valor jurídico, né? Já deve ter visto isso. Isso, ou essas regras, são da Constituição de 88. Antes disso não era assim. Antes bastava um decreto, né, do presidente da República para incorporar o Tratado Internacional.
Então, existe um decreto, que é o decreto 57663 de 66, que incorporou, à época, uma lei internacional, né, um tratado internacional, uma convenção internacional, que uniformiza a legislação sobre letra de câmbio e nota promissória. Inclusive, é bem interessante, porque quando a gente vai ler o decreto, não sei se você já teve a oportunidade de fazer isso, né, na sua vida acadêmica, quando você vai ler o decreto, os primeiros artigos do decreto sequer tratam das regras jurídicas, né, relacionadas ao título de crédito. Então, o artigo do decreto, os artigos do decreto, eles tratam sobre as regras de incorporação. Então, o decreto 57663, acho que vai aparecer para você, promulga as convenções, né, os combinados para a adoção de uma lei uniforme em matéria de letra de câmbio e nota promissória. Aí vai ter as regras, né, do decreto, são regras relacionadas à incorporação dessa lei. Então, havendo o governo brasileiro, por nota da Legadação de Berna, datada de 26 de agosto de 42, secretário-geral da Liga das Nações, anteriormente as Nações Unidas. Então, todo mundo que assinou vai dizer, olha quem assinou, né? O presidente do Reino Alemão, o presidente federal da República Austríaca, a Majestade das Belgas, né? Muitos países até mudaram de nome, como é o caso do Brasil. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, sabe que não é mais isso, né? Então, regras de adoção, quem assinou, né? As altas partes contratantes, né, obrigam-se a adotar em seus territórios nacionais, quer em textos originais, quer em uma das línguas nacionais, a lei uniforme que constitui o anexo 1 do presente capítulo. Então, o anexo 1 é a lei uniforme, são as regras específicas sobre os títulos de crédito. E aí tem regras de transição, não sei o que, não interessa para a gente se é direito internacional. Então, quando a gente vai lá no anexo 1, aí a gente tem de fato, né, o que é uma letra de câmbio, quais as regras de letra de câmbio, entre outras coisas. Então, quando eu me referir ao anexo, ao artigo 1º da LUG, tecnicamente, na verdade, é o artigo 1º do anexo 1 da LUG. Então, o que tem que ter uma letra de câmbio para a letra de câmbio ser letra de câmbio de verdade, né? Então, existem os requisitos da letra de câmbio. Os requisitos da letra de câmbio... Requisitos da letra de câmbio. Os requisitos da letra de câmbio são esses, né, do artigo 1º. Então, uma letra de câmbio, para ser letra de câmbio, ela tem que ter todos os requisitos previstos no artigo 1º. Então, ela vai ter a palavra letra inserta no próprio texto do título, em expressão na língua empregada para a redação do título. Ou seja, se a gente for olhar aquela letra de câmbio que eu te mostrei, tem a palavra letra escrita aqui? Tem, né? No vencimento, pagará-se por a única via da letra de câmbio. Ou seja, né, a expressão, né, letra de câmbio é requisito do título. Assim como a expressão nota promissória vai estar escrita numa nota promissória. Assim como no cheque está escrito lá cheque, pague por esse cheque a quantia de tanto. Então, para uma letra ser válida, ela tem que ter os requisitos legais, né? E os requisitos legais são esses previstos no anexo 1 do decreto 57663 de 66. Quando a gente definiu o título de crédito lá no Código Civil, diz assim: título de crédito é o documento necessário, né? Lembra disso? Ao exercício de um direito literal e nele autônomo, alguma coisa mais ou menos assim, vírgula, somente produz efeito se cumprir os requisitos legais. Então, quais são os requisitos legais da letra de câmbio? São esses aqui do artigo 1º. O que mais que tem que ter uma letra de câmbio? O mandato puro e simples de pagar determinada quantia. Então, na minha letra de câmbio que eu fiz para o professor, né, Aaron, receber do Arthur. Arthur
pague por esta letra a quantia de R$ 1.000 ao Aaron. Então, esse é o pague, né? Ou que compõe aí essa expressão, é o mandato puro e simples de pagar determinada quantia. Tem que ter o nome do sacado, né? Quem é o sacado? É quem vai pagar. Já vi, né? É o obrigado. É aquele que vai se obrigar ao pagamento da letra de câmbio. Já vimos. O sacado, no meu exemplo, é o professor Arthur. Por quê? Porque ele vai, se assim entender, né, aceitar o título. O que mais que tem que ter na letra de câmbio? A época de pagamento. Ou seja, né, quando que ele tem que pagar. Vai ser à vista? Vai ser daqui a 10 dias? Vai ser daqui a 30 dias? Né? Época de pagamento. Inciso 5. O que mais que tem que ter? O nome da pessoa a quem se paga. Né? Ou seja, ou a ordem, o nome da pessoa a quem se paga, ou a ordem de quem lhe é dada. Então, existe a indicação, né, do beneficiário. Número 7, a indicação da data em que a letra passar do lugar. Então, eu vou escrever Salvador, dia 30, né, de maio de 2020. E, por fim, eu tenho aí a assinatura de quem passa a letra. Então, pessoal, o que eu gostaria que tivesse acontecido aí, espero que isso tenha acontecido. Que tenha ficado claro para você que a letra é um título muito simples. Na verdade, vou até dizer mais, os títulos de crédito em si são muito simples. Que é um documento que tem lá o nome da pessoa que vai pagar, o nome da pessoa que vai receber, o valor do título, a data de vencimento, onde foi emitido. Então tem 8, 9, 7 requisitos, dependendo do título. Ou seja, é muito simples. Lembre-se que o título de crédito foi pensado para um comerciante, né? Hoje chamado de empresário. Então, o direito pensou num documento que seja mais forte, já vimos, né? Tem a segurança, porque pode ser executado se não for pago, que tenha segurança porque pode, né, é uma declaração de uma dívida, muitas vezes, né, que o judiciário reconhece como título executivo extrajudicial, que tenha segurança porque pode ser transferido, né, pode circular, é um benefício. Então, em que pese, né, o título de crédito tenha ganhado alguns atributos, né, de executoriedade, de negociabilidade, ele é um documento muito simples. Né? Inclusive, são muito parecidos um título do outro. Muda um pouquinho, muda o título. Se ao invés de ter mandado o professor Arthur pagar o Aaron, eu mesmo tivesse feito documento dizendo que pagaria ao Arthur, o Aaron, perdão, daqui 30 dias aquela quantia de R$ 1.000, mudei o título. Mudei de uma letra para uma nota promissória. Certo? Como é que eu faço para mudar o título de uma letra para uma nota promissória? Primeira coisa, muda o nome, né? Não vou chamar de letra, vou chamar de nota promissória. Outra coisa que eu mudo, ao invés de eu fazer uma ordem para alguém, eu mesmo me comprometo. Então, a nota promissória, ao invés de ser uma ordem, é uma promessa. Então, ao invés de ter um mandato puro e simples de alguém pagar até uma quantia, vai ter uma promessa pura e simples de alguém pagar até uma quantia. A nota promissória é até mais simples, né? Porque eu só tenho duas figuras jurídicas, né? O emitente, que a gente chamou de sacador, e o beneficiário. A letra de câmbio é mais complexa, né? Por quê? Porque eu tenho A, B e C. Eu tenho sacador, beneficiário, sacador, sacado e beneficiário. Mas é muito parecido. O cheque é muito parecido com uma ordem de pagamento, uma letra de câmbio. O cheque é você, emitente, né? A gente não usa a expressão sacador porque a lei chama de emitente, mas é como se fosse sacador, né? Tem gente que usa a mesma coisa. Então, você, emitente, / sacador, dando uma ordem para o banco, certo? Para pagar uma determinada quantia a alguém. Então, te devo R$ 1.000. Você fala assim, vai me pagar? Eu vou, toma um cheque aí. Certo? Eu estou dando uma ordem para o banco para te pagar os R$ 1.000. É uma espécie de ordem de pagamento. A gente vai discutir o cheque tem algumas diferenças, né? Pois, né, como eu já disse, é um título vinculado, eu não posso pegar qualquer papel e fazer. A lei não permite. Então tem essa pequena diferença. Tem outra diferença, né? O banco não é sacado, né? Não é devedor cambiário. O banco não assume o compromisso de pagar nada. O banco simplesmente pega o seu dinheiro, que já está lá, no caso o meu dinheiro, já estava lá, e paga.
Se não tiver dinheiro, ele não paga. É diferente, né? No Arthur, que uma vez que ele assine o título, ele se torna um devedor cambiário. Independente da minha dívida, ele assinou, ele tem que pagar, certo? Então é outra relação. Mas é parecido, concorda? Duplicata, você já deve ter ouvido falar, né? Então uma loja vai na fábrica e compra mercadorias para pagar em 60 dias. A fábrica emite uma ordem para que ele, comprador das mercadorias, pague em 60 dias aquela dívida. Então a duplicata é uma espécie de ordem de pagamento também. Vai ter algumas peculiaridades, né? Cada título tem suas diferenças, né? Suas peculiaridades que o diferenciam, mas no geral são muito simples. Então, a primeira coisa que eu queria que ficasse muito claro para você não ter dificuldade, é isso. É muito simples. Muda aqui, muda ali, né? Muda o título. Mas, no geral, são muito simples. Tá? Vamos voltar, então, a falar da letra de câmbio. Então, já disse, uma letra de câmbio é uma ordem de pagamento em que uma pessoa dá a outra para pagar determinada quantia. Os requisitos da letra de câmbio estão no artigo 1º, né, da LUG. Também já vimos, né? Então, requisitos estão lá no artigo 1º. Quais são os requisitos? A expressão letra de câmbio, a ordem de pagamento, o nome do sacado, o lugar, tudo que a gente já viu. A lei, ela faz assim, a lei fala assim, eu tenho requisitos obrigatórios, vamos dizer assim, eu tenho requisitos que não podem deixar de existir, ok? Requisitos que não podem deixar de existir. E eu tenho requisitos facultativos. Ou seja, requisitos que, se faltar, não são tão importantes assim. Então, imagine, se faltar a data de vencimento, o título ainda dá para ser usado? Segundo a lei, sim. Então, a lei fala assim, se o título, né, faltar a data de vencimento, você deve ser à vista. Então, nem todos os requisitos são obrigatórios. Agora, posso deixar de faltar a minha assinatura? Não. Posso deixar de faltar a palavra letra? Não. Posso deixar de faltar, né, a expressão ordem de pagar uma quantia, né, a expressão que corresponde a uma ordem de pagar uma quantia? Não. Então, nem todos os requisitos podem ser inobservados, né, não observados. Mas outros podem, outros são mais tranquilos, né, outros não são tão importantes, outros são, né, supríveis, né, acho que é a palavra certa. Então, de novo, regra geral, uma letra de câmbio, para surtir todos os seus efeitos, tem que ter todos os requisitos, certo? Regra geral. Artigo 2º, diz isso. O escrito, né? A escrita, o documento, que é escrito, em que faltar algum dos seus requisitos indicados no artigo anterior, não produz efeitos como letra. O Código Civil diz isso, né? Artigo 897. Lembra dele? Deixa eu colocar aqui para você. Só um minutinho. O título é o título de crédito, o documento necessário, né? Lembra disso? Estou tentando colar aí, mas a internet está ajudando. Está ruim. Título de crédito é o documento necessário ao exercício do documento literal e autônomo dele contido, somente produz efeitos se cumprir os requisitos legais. Ou seja, qualquer título de crédito, para, né, ter valor jurídico, tem que ter os requisitos legais previstos. O artigo 2º é basicamente a mesma coisa, só que é especificamente sobre a letra. A letra de câmbio, para ter valor, tem que cumprir os requisitos legais. Ponto. Essa é a regra. Muito cuidado, tá? Às vezes o examinador já deve ter percebido isso, somente quem já está fazendo prova, para concurso e tal. Quem já é concurseiro pode até me ajudar. Às vezes ele quer saber da regra,
Às vezes ele quer saber da exceção. Você tem que ter esse feeling, né? Você tem que ter esse cuidado, você tem que ter essa, né, observância. O que ele quer? Quer saber da regra ou quer saber da exceção? A regra está aí, né? Artigo 2º da LUG ou Código Civil. Né? Eu falei o artigo errado, né? Na verdade não é 897, é 887. Consegui abrir aqui, né? Ok? Regra geral. Tem exceção? Tem exceção. Ou seja, hipóteses, né, nas quais, ou requisitos que são supríveis, né? Entendíveis, dedutíveis. Engraçado, né? Não sei se você viu aí já. Espero que sim, né? Você está em casa, está com o código na mão, não tem mais essa desculpa que esqueceu. Não tem inciso, não tem parágrafo. Tá assim, artigo 2º. Aí tem outra frase. É esquisito, né? Olha aqui, você vai ver que é assim. Tipo, artigo 2º, primeira frase. Segunda frase. Não tem parágrafo, a linha, letra, nada. Segunda frase. Olha na tua lei que tu vai ver que tá desse jeito. A letra em que não indique a época do pagamento, entende-se pagável à vista. Ou seja, o requisito data de vencimento, né, ele não é tão importante assim. Né? Ele é uma exceção. Ou seja, ele é suprível. Se não tiver, considera-se à vista. Ok? Então, em relação à época de pagamento, em relação ao lugar, né, do pagamento, se não tiver, que é o lugar do nome do lado do sacado, considera-se o domicílio do sacado, ou seja, não tem onde você vai pagar, então é onde você mora. É o próximo inciso. E se não tiver o lugar onde ela foi emitida, considera-se o lugar que está do nome do lado do sacado, tá? Então, nunca vi cair isso em prova, não, só estou comentando que é importante você saber. Tá? Então, são 3 exceções para tu decorar. Né? Tem jeito. Então, por isso que é importante fazer as questões, por isso que é importante qualquer banca de concurso que tu for fazer, você estudar para ver o que o cara cobra, né? Normalmente, graças a Deus, o empresarial tem uma vantagem, não sei se você já percebeu. As provas são muito básicas, assim, não se cobra nada demais, exceção da exceção, não tem essa porra, é o básico. Ok? Vamos continuar. Regra geral, a letra é dada para um terceiro pessoa. Então, A dá uma ordem a B para pagar C. Medina dá uma ordem a Arthur para pagar o Aaron. Essa é a regra geral. Poderia eu dar uma ordem para pagar a mim mesmo? Poderia. Ou seja, A dá uma ordem a B para pagar a A? Poderia. Então, A dá uma ordem a B para pagar a determinada quantia. Mudou alguma coisa? Não. Na verdade, o A se tornou, ou ele está fazendo 2 papéis. Então, o A, ao mesmo tempo, vai ser, né, o sacador. Então, A vai ser, ao mesmo tempo, sacador. Sacador e beneficiário do título. A lei permite. Certo? E o B continua sendo sacado. No meu exemplo, A era sacador, B era sacado, C era beneficiário. No outro exemplo, o A faz 2 papéis. Deixou de ter o sujeito? Não, o sujeito existe. Só que a pessoa física, ou jurídica, não importa, está acumulando funções. Então, a letra pode ser dada à ordem do próprio sacador. É o que diz o artigo 3º. É possível. Ok?
Então, se fulano, Joãozinho, no exemplo da sua prova, né? Deu uma ordem para Pedrinho para pagar ele mesmo. Mudou, deixou de ser de letra? Não, a lei permite, né? Porque você não pode colocar na tua cabeça que letra de câmbio é sempre 3 figuras, né? Sempre 3 sujeitos. Na verdade, tem 3 sujeitos ali, só que o Joãozinho está fazendo 2 papéis. Isso é importante cair em prova, tá? O que mais? Desculpa. Bebi água correndo. Gasguei. Tudo que a gente viu, pessoal, até agora, aceite. Já vimos. Tá tudo valendo, né? Então, a letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Tem aceite. Então, aceite torna o devedor principal. Aceite tem que ser total, parcial tem efeitos antecipados. Aceite em branco, aval, perdão, endosso. Tudo se aplica, como a gente viu. Estou agora vendo as peculiaridades, né? Ou as especificidades da letra de câmbio. A próxima especificidade da letra de câmbio é o vencimento. Uma das coisas que diferencia a letra de câmbio dos outros títulos de crédito é os seus tipos de vencimento. A letra de câmbio tem 4 tipos de vencimento, ok? E os outros títulos de crédito não têm. Então, a letra de câmbio pode ter vencimento à vista. A letra de câmbio pode ter vencimento a certo termo da vista. Siga essa ordem, né? Letra de câmbio pode ter vencimento a certo termo da data. E pode ter vencimento em data certa. Isso vai ser importante, isso vai cair em prova, porque isso diferencia a letra de câmbio dos outros títulos de crédito. Vamos pensar aqui. À vista. É o mais simples de todos. O que seria uma letra de câmbio com vencimento à vista? Seria aquela letra de câmbio em que o devedor, né, sacado, em caso de aceite, ele vai pagar o título no momento da sua apresentação, ok? Ou contra apresentação também é o termo que a gente usa, tá certo, né? Então, no vencimento à vista, o sacado ele vai receber o título, não é isso? Ele vai, melhor dizendo, ele vai assinar o título e pagar. Ou se ele pagar, ele já está aceitando. Ou ainda, imagina o exemplo do Aaron lá. O Aaron vem do Salvador com a letra debaixo do braço. Para quê? Para que o Arthur aceite. Só que o aceite e o vencimento são na mesma data. Ou seja, então ele recebe, assina e paga. Se ele pagar direto, ele já está aceitando. Percebeu? Então, na modalidade de vencimento à vista é mais simples, né? A apresentação do título, né, para aceite corresponde com a data de pagamento. Mais tranquilo. Todos os títulos de crédito têm vencimento à vista. Inclusive, o cheque só é vencido à vista. Parênteses aqui, tá? Eu sei que você vai perguntar, professor, mas o cheque pré-datado? A gente vai estudar cheque pré-datado. Parênteses aqui. Em resumo, ou por lei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Lei do cheque, 7357/85. E a lei do cheque, que a gente vai estudar, diz que... Nossa, a internet tá ruim. Essa merda. Lei
7357/85 diz claramente, sem deixar dúvidas, que o cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção contrária. Então, se eu dar um cheque para você, ainda que eu escreva bom para, pagável em, né? O pessoal faz. B par, né? B barra, bom para. B barra P, sei lá. Escreve no verso. Coloca a data de emissão como se fosse uma data futura, né? Hoje eu te dei um cheque hoje, dia 3/6/2020. Eu quero que tu deposite daqui a 30 dias. Eu vou colocar dia 3/7/2020. Nada disso tem valor. Se você pegar o cheque, né, e for até o banco vai pagar. Por que o banco vai pagar? Porque ali você vai ter pagamento à vista. E considera-se não escrito qualquer menção contrária. Ou seja, o cheque é um pagamento à vista. Ponto. Nunca mais esqueça isso, tem prova. Porque as pessoas confundem com o cheque pré-datado. Pessoa, mas eu dei um cheque pré-datado na loja para comprar o sofá da minha casa. E aí, o dono da loja depositou o cheque antecipado. Eu entrei na justiça ganhando moral. É verdade? É verdade. Mudou a lei? Não. O entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido que em que pese o cheque seja uma ordem de pagamento à vista, junto com o cheque você fez um acordo com o dono da loja. Um contrato verbal. Contrato naquela... Não é? Contrato verbal existe? Boa-fé, muito bem. Contrato, você não precisa nem entrar na boa-fé. Boa-fé também, mas nem precisa. Contrato verbal existe? Tem valídico? É o que a gente mais faz. Tu vai amanhã na padaria, compra, contrato verbal de compra e venda. Tu pega o ônibus, contrato de transporte verbal. Tu almoça, contrato verbal de compra e venda. Tu sei lá o que, vai cortar o cabelo, né? Faço muito isso, deve perceber. Tu vai fazer um contrato de prestação de serviço verbal. Então, a maioria dos contratos são verbais, a gente não para analisar. E tem valor jurídico, ok? Contrato verbal, o cara se comprometeu. E aí ele quebrou o contrato, boa fé. Te causou um prejuízo, porque levou teu nome para o SPC Serasa, né? Não, CCF, né? Cadastro de Emitentes de Cheque Sem Fundo. Levou teu nome para lá, tu pode ter tido efeitos né? Aquela conduta dele. Ainda que não tivesse contrato, né? O Código Civil estabelece a responsabilidade civil extracontratual. Conhece? Já estudou direito civil? Responsabilidade civil? Ainda que não tenha contrato, se alguém causa prejuízo a outrem, é obrigado a reparar. Responsabilidade civil vai ser contratual, está no Código Civil. Artigo 927 combinado com 26. Aquele que, por uma conduta ilícita, né, causa prejuízo a outro, é obrigado a reparar. Certo? Te causou, agiu uma conduta ilícita, não é obrigado a reparar? Então, sim, o cheque pré-datado, ele existe de fato. Ele existe doutrinamente, ele existe juridicamente. Mas ele não tem fundamento na lei do cheque. Ok? Para a lei do cheque, para a prova da OAB, para a prova de empresarial, o cheque é uma ordem de pagamento à vista e ponto. Nunca mais esqueça isso. Então a letra de campo já se diferenciou do cheque porque tem várias modalidades de vencimento, inclusive à vista. Nota promissória tem à vista, duplicado tem à vista é regra, né? Todo mundo tem. Até aqui foi. E imagine que na letra de câmbio estivesse a seguinte expressão: pague esta nota promissória. Imagina que eu emiti a nota dia 30/5, não foi isso que eu falei? Não lembro mais. Pague essa nota promissória. Mudei o título, né? Pô. Pague essa letra de câmbio. Né? Pague essa letra de câmbio. No dia. Estou escrevendo rápido, às vezes eu escrevi errado, né? Você sabe disso, né? 30/6/2020. Que modalidade de vencimento é essa? Também eu pulei para mais fácil, né? Deixar as duas mais difíceis para o final. Letra B, letra C ou letra D?
Parabéns, está participativo. Ninguém? Obrigado, Pamela. É exatamente isso, parabéns, Pamela. Em data certa. Então, o segundo ou a segunda data de vencimento mais fácil é a data certa. Então, você conseguindo no título uma data de vencimento. Também, tranquilaço. Cheque tem essa modalidade de vencimento? Não. Cheque à vista. Já reparou que o cheque não tem data de vencimento? Tu lembra como é que é um cheque? Já viu um cheque na vida, né? Já viu. Tu já reparou que não tem data de vencimento? Só tem data de emissão, que é diferente da data de vencimento. Na letra de câmbio que a gente viu, tem a data de emissão e tem a data de vencimento. Que pode ser que seja a mesma, ou pode ser que eu nem coloque. Certo? Se liga nessa aí. Ok? Então, 30, você data certa. A lei dá mais possibilidades. A lei fala assim, ó, você pode colocar um termo, né? O que é termo no direito? Um tempo, período. Porque, imagina só, hoje é fácil, né? Eu sei que o cara pega um avião, chega aqui 5 horas depois, sei lá quanto tempo tem de Salvador aqui de avião, né? Acho que menos. Antigamente o cara vinha de jegue, brincadeira, né? Vinha de carro, vinha de cavalo. Quanto tempo eu vou chegar aqui no Rio? Sei lá, porra. 6 meses, 3 meses. Pode ser uma semana a mais, uma semana a menos. Então era muito comum você colocar termos de vencimento. Tempos de vencimento. Períodos de vencimento. Eu posso colocar o período de vencimento de duas formas. Eu posso colocar contando lá de trás, ou contando da emissão, ou eu posso colocar o período de vencimento da vista, de quando a pessoa vê o título. Então, as letras B e C são essas hipóteses, né, nas quais eu coloco um período. Pague essa letra. Por exemplo, letra B. Pague, exemplo, né, da letra B. Pague por essa letra, ou por essa única letra, e também a expressão não tem problema. Por essa letra de câmbio, a quantia de tantos reais, né? Eu também em cima esqueci de colocar o valor. Quando? Quem nos importa, que é o vencimento. Em 30 dias a contar da vista. O que é vista para gente? Qual o termo que a gente usa para vista? Lembra? É o aceite. Então, eu não sei quanto tempo o professor Aaron vai chegar aqui no Rio, porque está vindo de cavalo, de carro. Pode ser uma semana, pode ser 2. Então, quanto tempo o professor William vai ter para arrumar o dinheiro e pagar depois? 30 dias. O Aaron chega aqui no Rio e fala assim, ó, Medina mandou você me pagar R$1.000, ok? Ele falou, beleza, estou devendo para ele mesmo, mais que isso. Ele assina o título concordando com o pagamento, aceitando. E ele tem 30 dias para se organizar e pagar. Numa outra hipótese, pelo menos teórica, é o contrário. Eu falo assim, ele vai gastar uma semana para chegar, eu vou colocar 30 dias, que é o suficiente. Você concorda? Ele concorda, ele que emprestou dinheiro concorda em receber 30 dias, eu coloco 30 dias. Só que ao invés de contar a data do aceite, que a lei chama de vista, eu vou contar a data da emissão, ou da primeira emissão. Então, pague por essa letra de câmbio. Câmbio. Eu também suprimi dos outros, mas vou colocar aqui agora. A quantia de R$1.000 em 30 dias a contar da data. A lei não fala data, né? Mas qual é a primeira data que tem no título? A data da sua emissão. Então de novo, né? Repetindo, eu tenho 4 tipos de modalidade de vencimento em uma letra de câmbio. Essas modalidades de vencimento são à vista, em data certa, a tempo
ou termo, né, certo da data, tempo ou termo certo da vista, ok? Então você precisa recordar-se dessas formas de vencimento. Então isso é uma peculiaridade da letra de câmbio. Próximo assunto. Alguma dúvida? É a prescrição. Como é que prescreve uma letra de câmbio? A lei, né, na verdade o decreto 5766, 663 define para a gente a prescrição da letra de câmbio. Antes disso, me responda que você já sabe, já aluno do 8º período. O que é prescrição? E aí? Estou aguardando. O que é prescrição? Perda do direito. Perda do direito de punir o Estado pelo tempo. Não. Perda de punir é criminal, filho. Tá direito empresarial. Vai punir o quê? Não vai punir ninguém, não. Pelo amor de Deus. Não confunde com prescrição penal. Perda do Estado. Mas eu estou falando de direito privado. Eu com você, cara. Eu com o professor Aaron. Como é que o Estado vai punir quem? Pelo amor de Deus. Você tá certo no direito penal, eu acredito, né? Direito civil, né? Empresarial. Ô, Rodrigo, parabéns. Não vem muito na aula não, mas quando vem dá uma bola dentro, hein? Isso aí, meu amigo, muito parabéns, né? Então, no direito civil, assim como o direito penal, o Estado tem que agir para punir, né, o criminoso sob pena de perder o direito de punir. No direito civil, o credor, soaram, se não receber o título, ele precisa agir. Quando ele não recebe o título, nasce para ele uma pressão, né? A possibilidade de ter o seu direito resguardado. Se ele não o fizer, cuidado, tá, Pamela? A pressão não é perda do direito, é perda da pretensão, que é um pouquinho diferente. Se ele não o fizer, ele perde essa pretensão. Às vezes, tanto isso é verdade, que a dívida pode estar prescrita, mas se você pagar, ela é irrepetível. Se fosse a perda do direito, não teria irrepetibilidade da dívida. Então, uma dívida prescrita pode ser paga, e se for paga, é devida. Não sei se você viu isso lá em Direito Civil. O que diz o Código Civil? Violado um direito, nasce para o titular desse direito uma pretensão, que se extingue com a prescrição. Então, eu emprestei um dinheiro, né? O Aaron me emprestou dinheiro, eu emiti uma ordem de pagamento para pagar para ele. Então, vamos pensar num exemplo mais simples, né? Eu dei um cheque para você porque você me emprestou um dinheiro. O cheque voltou sem fundos. Seu direito de crédito foi violado, certo? Nasce para você, nesse momento que o cheque voltou, uma pretensão. Qual é a pretensão, né? A possibilidade de me cobrar. O seu direito está aqui de crédito, só que a pretensão é de me cobrar. Se você não exercer esse direito, você não vai poder exercer mais. Por quê? Porque essa pretensão é extinta. Olha como é que pretensão é diferença de direito. A pretensão de executar um cheque, que foi o meu exemplo, é de 6 meses. Se o prazo do cheque, né, ou melhor dizendo, da pretensão para você executar o cheque passar de 6 meses, a execução do cheque está prescrita. Ou seja, você perdeu essa pretensão. Seu direito de crédito está prescrito?
Não. Então você pode pegar o mesmo cheque, que não é mais título executivo, pois está prescrito a pretensão de executá-lo, mas pode usar o cheque para poder mover uma ação monitória e usar o cheque como prova da ação monitória para cobrar o seu crédito. Então, veja que o direito de crédito não acabou. Né? Você pode dizer, acabou meu direito de executar? Talvez, né? Então, é um pouco de teoria aí, o pessoal de direito civil fica se debatendo aí quais os conceitos mais corretos, mas só queria que você entendesse. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. Né? A gente tem que o direito é sempre isso. Você pode olhar por um aspecto, olhar por outro. Eu mandei até no grupo para vocês aí 2 posições sobre a questão da intervenção, né? Porque o direito tem essa vantagem, né? Tem sempre 2 lados ou mais. Vamos voltar aqui para prescrição. Ou seja, se alguém não pagar a letra de câmbio, quanto tempo ele tem para ressarcir, né? Exercer a sua pretensão de execução? A lei diz o seguinte, né? Que a prescrição da letra de câmbio vai acontecer de 3 formas, ou de 3 prazos. Artigo 70 da LUG estabelece a prescrição da LUG. E o que ela diz, né? A prescrição vai ser em 3 anos se você for cobrar a dívida do devedor principal do título. A prescrição vai ser em 1 ano se você for cobrar a dívida do co-obrigado de um título de crédito. E a prescrição vai ser 6 meses em ação de regresso. Calma que eu vou explicar. Vamos tentar pensar num caso concreto. Eu dei uma ordem de pagamento para o Aaron apresentar para o Arthur. Então, o Aaron voltou para o Rio, apresentou, e a letra de câmbio era vencia em 30 dias a contar da vista. Então, dia 30/5, eu dei essa ordem, o Aaron colocou a ordem debaixo do braço, veio para o Rio, chegou no Rio, apresentou para o Arthur assinou o título de crédito, né, entregou para o Aaron. Ainda tinha mais 20 dias para vencer. 10 dias depois, o Aaron precisou de dinheiro, porque a Valéria, não sei se ela pode se incomodar de ter usado de exemplo, ela cobrou o Aaron, ela falou assim, ó, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho aqui um título de crédito, uma letra de câmbio, que o devedor principal é o Arthur, e o devedor secundário, né, ou co-obrigado, né, o Medina, ok? E aí você concorda, né? Posso te dar esse título? Posso. E passa aquele título como forma de pagamento. Certo? A Valéria fala assim, ó, mas eu não conheço Medina, não conheço o Arthur, e você eu sei que está sem dinheiro, então eu quero um avalista. E a Valéria exige que o Mauro seja avalista. Só para colocar um avalista aí no meio. Ou seja, eu tenho um credor, que é a Valéria, eu tenho um devedor principal, que é o Arthur, eu tenho 3 co-obrigados. Medina, o Aaron e um avalista. Que eu não lembro, era o Mauro. Certo? Então, o título foi desse jeito que surgiu. Um monte de gente envolvida no título. Venceu o título. 30/6/2020. Valéria não recebeu. Arthur não pagou. Ela pode cobrar? Sim. De quem? Em quanto tempo? Sob pena de prescrição. É essa que a gente vai discutir. Então, o prazo maior, por óbvio, é do devedor principal, certo? Então, para a Valéria, se eu trocar os nomes, você me avisa, cobrar do Arthur, ela tem, que é o sacado, que é o devedor principal, ela tem 3 anos, ok? A contar de quando? A contar, né, do vencimento do título, certo? A Valéria, além de cobrar do Arthur, também pode cobrar de mim, que sou co-obrigado, certo? Sacador. Também pode cobrar do Aaron,
porque quando ele endossou, a gente já viu isso, o endosso faz com que o Aaron, né, não só transfira o título e seus direitos a eles inerentes, mas também o torna co-obrigado, certo? Então também pode cobrar dele. A Valera também pode cobrar do Bruno, pois o Mauro se comprometeu a pagar avalista. Só que o avalista responde igual ao seu avalizado, tá? Então, se o avalista for do devedor principal, é igual. Se o avalista for do devedor secundário, igual. Então, para cobrar do Mauro, para cobrar do Aaron, que é endossante, né? E para cobrar de mim, que sou sacador, ela tem que fazer isso num prazo, sob pena de prescrição. A lei entende que, por ser um devedor secundário, ela tem que ir mais rápido, né? Que a nossa obrigação, apesar de ser solidária, ela é menor. A lei entende que é menor, pois a gente não é nem o devedor principal, a gente é o devedor solidário, co-obrigado, como a lei fala. E a lei diz que, para esse caso, o prazo é de 1 ano. Então, para a Valéria cobrar do Mauro, para a Valéria cobrar, né, do Aaron, para a Valéria cobrar de mim, ela tem apenas 1 ano, o prazo é menor. Então, 1 ano a contar de quando? Aí a gente já falou isso, inclusive na aula passada, quem assistiu, né, protesto, na aula passada. Para cobrar de mim, do Aaron, coisa, é possível, só que a lei exige um ato cambiário, chamado de protesto cambiário. É requisito, né, exigência legal. Então, para cobrar de mim, ou do Aaron, ou do Mauro, pode. Quanto tempo tem para fazer isso? 1 ano. Só que não se conta do vencimento, se conta do protesto. Porque ela só pode cobrar da gente depois do protesto. A gente viu isso na aula passada. O protesto, nesse caso, é obrigatório. A gente viu, né, que o protesto... Essa aqui é meio quase uma aula de matemática. Se tu perder uma coisa lá atrás, tu se enrola aqui, porque uma coisa tem a ver com a outra. Certo? O protesto é um ato cambiário de prova. Lembra disso? Artigo 1º. Ato formal e solene, né, pelo qual se prova o inadimplemento de uma obrigação. Artigo 1º da Lei 9492, de 97. Certo? Então, a lei exige que, para executar esse título, a Valéria prove que a gente foi informado do não pagamento. Como é que ela prova que a gente foi informado do não pagamento? Através do protesto. Então, para cobrar da gente, ela pode, só que ela tem que protestar. Uma vez que ela proteste, ela tem 1 ano para executar. Ok? Imagine que, uma vez protestado e intimado, né, para pagar, alguém pague que não seja o devedor principal. Alguém pague que não seja, né, o professor Arthur. Se alguém pagar que não seja o professor Arthur, essa pessoa se subroga no direito do credor. Então, se a Valéria, né, intima todo mundo lá no protesto ou na própria execução, e o Mauro paga, o Mauro não é o devedor principal do título, ele é só um obrigado legal, né? Um devedor porque ele quis. Então, o Mauro se subroga no direito da Valéria. Significa dizer que o Mauro pode cobrar em uma ação de regresso do Aaron, ok? E pode cobrar do Arthur. Não pode cobrar dos dois. Ele tem que fazer isso num tempo, né? Não vai ficar 10 anos para cobrar. O tempo é apenas 6 meses. Então, 6 meses para entrar com uma ação de regresso. A contar de quando? Do pagamento. Né? O Mauro não vai poder cobrar do Aaron antes do vencimento. Por quê? Porque ele ainda não pagou. Ele só se subroga no direito a partir do efetivo pagamento. Então, aqui é importante ficar em prova. Você sabe que em prova cai números, né? Cai prazos, sempre cai. Né? Prescrição, que os alunos têm dificuldade, isso cai bastante em prova. Então, você tem que saber esses prazos prescricionais. Artigo 70. Então, o racional é 3 prazos prescricionais. O mais maior, né, de quem é mais responsável, vamos dizer assim, que é do devedor principal. O menor, dos demais, melhor dizendo, intermediário, de 1 ano. E o menorzinho é da ação de regresso. Então, 3 anos, 1 ano e 6 meses. E eu preciso saber de quando eu conto esse prazo, porque cada um vai contar num tempo. Então, se eu fosse colocar numa linha do tempo, né, o primeiro prazo é emissão, aceite, vencimento. Opa, venceu, né, e não foi pago, o que acontece? Nasce o direito de alguém, né, ou melhor dizendo, a pretensão, né, que dizem que é o mais certo.
a pretensão de alguém. Então, esse vencimento começa a contar a pretensão do credor, no meu exemplo a Valéria, cobrar do devedor principal. O credor também pode cobrar dos demais? Pode, só que a lei dá uma colher de chá. Fala assim, ó, esse cara ele é o devedor só por uma obrigação legal, então ele tem um prazo menor, 1 ano. E para você cobrar desse cara, você precisa protestá-lo. Então, o protesto é o marco inicial. Ok? E, por fim, 6 meses para ação de regresso ao contrato de pagamento. Eu sei que é um pouco de decoreba, espero que você tenha conseguido entender com esse exemplo, mas é o assunto aí, né, ou é a peculiaridade que a gente viu, né, ou tem que ver a respeito da letra de câmbio, tá? Pessoal, tudo o resto, aceite, aval, né, que está na lei, a gente já viu. A gente só estudou agora as peculiaridades da letra de câmbio. A gente só estudou agora, né, as diferenças. Ok? Vamos pegar aqui para a gente finalizar a aula uma questão. Ver se dá para fazer. Você tem quantos minutos que é uma prova mesmo? 2 minutos? Deixa eu pegar o resto da questão aqui, que eu só copiei metade. É 2 minutos, não é isso? Questão da OAB, exame 20. Fala sobre letra de câmbio e fala sobre o que a gente viu, né? Endosso, aval, essas coisas. Conseguiu fazer? Não deu 2 minutos ainda, né, professor? Porra. Quer me fuder desse jeito, né, caralho? Letra D. Mais alguém? Todo mundo concorda? Sem corda? Ah, obrigado, Thiago. Vamos lá, rapidinho então. Cícero sacou uma letra de câmbio a favor de Amélia, tendo designado como sacado Elísio, né? Então, Cícero dá uma ordem para Elísio apagar a Amélia. Inverteu a ordem, mas tem que saber. Sugestão, na prova faz um rascunhozinho lá. Escreve, que eu estou decorando. Que acatou a ordem de pagamento. Né? Se ela acatou, devedora principal. Ele, né? Na verdade, Elísio. É até bom, não, então vai esquecer essa porra. A primeira endossante realizou um endosso em preto para Dário com a proibição de novo endosso. Diante do efeito da cláusula de proibição de novo endosso, assinar a alternativa correta. Então já viu isso, não foi na aula de hoje, mas foi da questão do endosso, né, da vedação do endosso. D. Caso Dario realize um novo endosso, tal transferência será efeito de cessão civil de crédito perante os coobrigados e efeito de endosso perante terceiros? Né? Não, né? O efeito é para todo mundo. Então, ele separa o efeito, isso não existe. Dario não poderá realizar novo endosso no título sob pena de desoneração da responsabilidade cambial, né? Não é bem isso que a gente viu, né? Da tal
Qual o endosso parcial? A proibição de novo endosso é nula por restringir a responsabilidade do cambial? Não, a gente viu que não é nula, na verdade tem efeito de cessão. A Mera, embora co-obrigada, não responde pelo pagamento da letra de câmbio perante os endossantes posteriores. Sim, porque ela proibiu o endosso, então ela não vai responder. Então, perfeito, é isso aí. Letra D. Parabéns a quem acertou.